Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do podcast Diálogos em Direito e Filosofia. Estou aqui com o Dr. Conrado, Rafael Saltier e o Valeriano Garcia Neto, ambos delegados com atuação na Polícia Civil, e hoje nós vamos conversar a respeito de investigação criminal. Então, como de costume, passo a palavra para o Conrado para dar a recepção aos nossos convidados e já começar o nosso bate-papo. Bom, então, mais uma vez, né, Leandro? Bom te ver, faz tempo que nós não gravamos juntos aí o nosso podcast, então é um prazer receber aí o Dr. Rafael Saltier, Dr. Valeriano também, é um prazer, dois delegados da Polícia Civil. E o tema, como tu adiantaste aí, eu acho que não sei se já adiantou ou não, adianto eu agora, se não, é sobre as investigações criminais e vamos bater um papo assim amplo a respeito enfim, do como é que tem se desenvolvido. Nós começamos falando um pouco aqui, estávamos conversando sobre a questão dos crimes cibernéticos, aí ligados também à questão da infância e juventude. Na questão também conversamos a respeito da prova que a Polícia Civil tem trabalhado, não somente neste âmbito dos crimes cibernéticos, mas também na área, digamos assim, da coleta de DNA e, enfim, de qual é na questão mais ampla aí da área de homicídios também. E eu acho que o tema é bastante instigante, atual, importante. Então, vamos começando um pouquinho, né? Não sei se tu tens algum questionamento direto. Alguma atuação, assim, eu vi, vocês dois são muito presentes na mídia, né? Na Record, volta e meia eu estou assistindo, agora essa semana estava o Rafael, uma semana passada eu acho que estava o Valeriano também, né? E, Valeriano, você teve um caso de destaque agora que prendeu um pedófilo que tomou, a investigação levou a constatação que era de grandes proporções os danos que ele estava causando, né? Eu acho que na Serra, né? São Leopoldo. Sim, de fato, em Taquara, região metropolitana. Agradeço inicialmente a oportunidade, professor Leandro, colega Rafael Saltier, prazer estar aqui, doutor Conrado também. Um caso muito importante, uma investigação de pedofilia em Taquara, que começou a partir de um relato de uma vítima e um predador, através de rede social, entrou em contato com essa vítima, estabeleceu um vínculo de amizade utilizando um perfil falso, né? E começaram a trocar mensagens, fotos íntimas, e de posse desse material ilícito inicialmente fornecido pela própria vítima, o grau de exigência passou a aumentar, solicitando poses diferentes, ângulos diferentes, com uma maior exposição da vítima. Tipo uma extorsão, assim. Exatamente. E essa vítima, então, assustada, relatou isso aos pais, que procuraram a Polícia Civil. Era menor de idade? 9 anos. 9 anos de idade. Criança, e aqui vai o alerta, né? Muitos pais irresponsáveis acham que a criança, por estar dentro do quarto com a porta fechada, ela está num ambiente seguro. E aqui vai o grande alerta, né? Porque o predador, ele está justamente onde os pais não estão supervisionando e cuidando, né? É por uma questão de superconfiança, acha que porque a criança está dentro do quarto, ela não está vulnerável a algum ataque ou alguma coisa. Que hoje é um grande equívoco. Até o Rafael estava falando a respeito daquele jogo Roblox, né? Sim. E nós estávamos conversando aqui antes um pouquinho sobre esse jogo, que tem também tido algumas experiências em relação a essa questão, né, delegado? Sim. Como é que funciona isso mais ou menos? Eu gostaria que vocês fizessem um pequeno relato assim, sobre a questão tanto do jogo em si e o que tem acontecido na área da investigação, né, vinculada à infância e juventude. Em primeiro lugar, me sinto honrado de estar aqui com os amigos. A alegria, a honra é nossa de receber vocês. Uma honra, Leandro, Conrado, colega e amigo Valeriano, né? O Valeriano falou há pouco uma coisa bem importante. Os pais, pensando que o filho estando em casa está seguro, né, não está lá numa festa ou com algum amigo, ou pegando carona com alguém embriagado, né, os pais vendo o filho em casa, se tem a falsa
percepção de que ele está seguro, e na verdade ele não está, né? O Roblox mesmo, se tem conhecimento de que por ali está ocorrendo não apenas pedofilia, mas também pessoas mal intencionadas cooptando crianças e adolescentes para automutilação, para cometer atentados em escolas. Existe até uma precificação, né? 30, 40, 50 reais. 30 reais, por exemplo, para matar um animal, 40 reais para se automutilar, 50 reais para jogar água quente num mendigo. Isso está ocorrendo. O que é o né? Roblox? Eu não conheço. O Roblox é um jogo, ele é muito parecido do Minecraft, né? São dois jogos que é uma febre para as crianças. Até agora está tendo um filme do Minecraft que é sucesso no cinema, né? Só uma questão, Rafael. Porque ele é uma página, né, que se entra nessa página e mas é um jogo assim aparentemente inocente, é isso, né? Ele foi feito para crianças, para se divertirem, sim. né? Só que ele tem a modalidade que você joga offline, você e a máquina, e tem a modalidade que tu joga online, e aí tu joga com pessoas que estão logadas também. E aí a criança, ou adolescente pode estar jogando com uma criança, mas pode estar jogando com um adulto. Sim, né? sim. E aí se passando por criança ou jovem, né? E ali está o perigo, não só de pedofilia, mas também de automutilação, prostituição, atentados contra escolas. O número de atentados contra escolas já é uma realidade no Brasil e no Rio Grande do Sul. Tivemos recentemente em Caxias, e era mais presente em meninos, né? E em Caxias já tem a presença de uma menina também participando. E ano passado teve em Santa Catarina um que matou 2 professoras com uma katana. Então, assim, e isso está ocorrendo, e não só na Deep Web, até na Surface, né? Através desses jogos. Esses jogos você baixa no Google Play Store ou na Apple Store, né? Você faz o download e joga ali. Então, a internet hoje está e esses crimes cibernéticos são uma área muito perigosa para os nossos filhos. E como é que está sendo a questão da investigação em relação a isso, delegado Valeriano? A investigação é um processo de muita paciência. A gente aprende, né, Saltier, a adiar a satisfação. Qual é o sonho de consumo da Polícia Civil? Prender alguém em flagrante. Sim. Né? Então a investigação nesse meio virtual e eletrônico demanda um certo tempo, como quebra de dados, aguarda retorno de sigilos, para geolocalizar onde está essa atividade ilícita. Né? Então a gente trabalha exatamente com uma parte muito especializada da investigação, Sim. que é um conhecimento que ainda tem muito que evoluir, estamos todos aprendendo, mas que tem sido muito eficaz, Dr. Conrado, muito eficaz na coleta de provas importantes, de elementos informativos importantes, e especialmente quando nós temos a oportunidade de produzir aquilo que eu chamo já de prova no inquérito policial, um elemento muito qualificado, especialmente com a participação do Instituto Geral de Perícias, né? Nessa investigação de Taquara. O IGP acompanhou o cumprimento de mandado de busca e apreensão e no local lacrou o material. Claro, eles detêm um conhecimento, um know-how muito específico em que na atividade trivial da delegacia de polícia ainda é uma carência, mas a gente, enfim, acaba estudando e se informando para ter uma investigação cada vez mais qualificada. Então o IGP no local consegue emitir um laudo preliminar do crime que está sendo cometido ali, ensejando, propiciando uma autuação em flagrante, né? Posteriormente, então, depois da análise de todo esse material que foi apreendido, vem um laudo definitivo. E aí sim, com uma robustez probatória muito mais ampla, muito mais extensa do que foi constatado ali no momento do cumprimento do mandado. Como é que começa a investigação criminal? Assim, pela notícia do crime ou pela denúncia dos pais, ou eu acho que a Polícia Federal tem, talvez vocês tenham também, equipes que já são mais proativas, que andam atrás dos pedófilos
se fazendo, por exemplo, nesse caso da pedofilia na internet, se passar por crianças, né, para perseguir esse pessoal. Como é que começa a investigação criminal? Bom, o predador, ele está nas redes sociais, ele está na internet disfarçado de uma criança, de uma menina, utilizando um perfil falso. A partir disso, ele alicia, né? Faz contato, estabelece um vínculo de amizade e de confiança. A Polícia Civil, por sua vez, e a Polícia Federal também, tem ferramentas tecnológicas que conseguem identificar transação de material ilícito na internet. E, claro, não aprofundo aqui para não dizer como funciona, sim. né? Mas ajuda bastante e, fundamentalmente, professor Cordioli, o relato vindo da vítima, que consegue nos fornecer informações importantes para um direcionamento em relação a essa investigação. Uma pergunta, desculpa. Tem outra fonte importante, é a rede de proteção, as escolas e o Conselho Tutelar. Sim. E eu tenho visto lá na minha cidade, o Ministério Público atua muito forte nisso, de cobrar das escolas. Que a escola tem um papel muito importante como rede, né? A escola e o Conselho Tutelar, né? Mas essa rede de proteção, as escolas e o Conselho Tutelar, junto com os pais, né? Eles têm um papel muito importante. Muitas denúncias vêm daí, né? Também. Eu só ia fazer uma pergunta assim, como é que vocês, na experiência assim, profissional de vocês, como é que eu diria assim, o judiciário tem sido aberto, tem sido de fácil acesso para essas, porque isso são coisas que demandam urgência, né? A quebra do sigilo telefônico, enfim, essas interceptações e outras, né? Intervenções, né? Exato, telemática. Eu perguntaria assim, qual é digamos assim, essa percepção assim, de vocês em relação a isso? Ali em Estância Velha, eu sempre tive, felizmente, uma resposta bem rápida dos dois juízes que atuam na comarca. Agora, no final do ano passado, início desse ano, passou a funcionar a vara do juízo de garantias, né? São duas varas em Porto Alegre. Então, todas as cautelares durante a investigação agora, a gente demanda e elas são distribuídas para essas duas varas em Porto Alegre. Recentemente teve um caso ali na região que eu atuei, que foi até um caso de repercussão, que foi o maníaco da motocicleta, que importunava sexualmente diversas vítimas, né? E a gente solicitou uma prisão temporária na sexta à noite. Quando foi sábado, no final da manhã, já estava deferida a medida, né? Sim. Então eles têm sido bem ágil e sensíveis assim a essas demandas, porque isso aí é para ontem, né? Não sei, os mandados não podem demorar muito tempo. Não sei qual a percepção do delegado. Isso é importante, assim. Em Taquara, as nossas cautelares também vão distribuídas para a vara de garantias e, eventualmente, doutora, a velocidade do judiciário não tem... essa resposta não vem na mesma velocidade que a polícia precisa, porque a investigação e o contexto fático do crime é muito volátil, muito muda com muita frequência, né? Eventualmente se solicita a expedição de mandado de busca e apreensão para um determinado endereço e o contexto criminal dali a alguns dias já mudou e o mandado não chegou ainda. Entendi. Então é uma cautelar que perde seu objeto, a necessidade de um redirecionamento, enfim. Mas aqui não é uma crítica. A gente sabe que existe uma demanda, né? É importante que se coloque isso. Mas algumas vezes a polícia perde o time, o momento da investigação, por não da ter demora. a resposta no momento desejado. É uma coisa importante. Eu ia colocar para vocês, porque nós estamos falando muito aqui em crimes cibernéticos contra crianças, mas hoje em dia, com essa questão da internet, há esses dois níveis, né, de crimes cibernéticos e o crime na vida real, mas as duas coisas acabam se misturando, né? Tipo a cooptação de menores pela internet e, que nem você falou, depois para praticar crimes na vida real ou por uma questão de abuso sexual, né? Como é que se sucede, como é que esses dois mundos se interlaçam em termos de investigação criminal? A investigação criminal pode começar no mundo fático, nas ações, e partir para o telemático ou para a internet,
ou também o contrário, né? A investigação no mundo fático ela é muito dinâmica e no mundo virtual eu acho que mais ainda, né, Saltieri? Então a nossa expectativa, e a gente trabalha para isso, né, é para ter uma ponte cada vez mais eficaz no sentido de uma comunicação, né, um canal de comunicação com o Ministério Público, o Poder Judiciário, respeitando cada um a sua atribuição, mas no sentido, certas vezes, de sensibilizar, especialmente em razão da matéria, né? Você estava falando em pedofilia, pela necessidade de uma atenção urgente àquele pedido que se faz. Sim, o caso que você estava falando, você era uma menina de 9 anos, né? Que começou, e isso depois se desdobrou em dezenas de outras vítimas, né? E isso puxou um fio e veio uma série de fatos, né? Como eu relatei, no dia do cumprimento de mandado de busca e apreensão com a presença do IGP, o sujeito lá foi autuado por um crime, armazenar pedofilia. Com o laudo definitivo, que veio uns 45 dias depois, daquele dia após o exame do material apreendido pelo IGP, ali nesse laudo o IGP pôde apontar diversos outros crimes cometidos, pasmem senhores, com centenas de vítimas identificadas. Então eram centenas de... Um caso, um fio levou a centena de outros casos. E o perfil dessas vítimas? Nessa investigação específica, todas meninas entre 9 e 13 anos. Classe social, mais ou menos, para a gente todas as classes sociais. E todas as classes sociais. Como a gente comentou, né, a raposa está sempre perto ou dentro do galinheiro, né? Sim. Esse predador tinha uma loja de animais exóticos no centro da cidade e recebia visitas das escolas para conhecer a loja. E ele também dava aula em projetos sociais. Então, ele tinha uma ferramenta muito eficaz para a prática delituosa. Uma pergunta, assim, porque nós estamos falando, então, em prova, né? Porque o que se percebe hoje é que se armazena coisas, nós conversávamos isso antes, em locais diversificados. Nem sempre o pedófilo ou aquele, né, que esteja cometendo um crime cibernético está armazenando no seu próprio HD. Ele, eventualmente, a partir de uma rede, ele armazena em outro local ou mesmo numa nuvem, aí, digamos assim. Outro local físico ou local físico ou virtual. Porque, então, assim, que a minha curiosidade, como é que se dá essa investigação para chegar? Porque, eventualmente, pode acontecer de chegar no local e ali, claro, vão ter outras, digamos assim, elementos indiciários, mas nem sempre está ali. Então, essa é uma dificuldade que vocês têm enfrentado, né? A gente vem aí, eu acho que nos últimos 20 anos, né, vendo uma evolução da Polícia Civil como instituição e uma investigação criminal cada vez mais qualificada, né? Então, esse know-how, esse conhecimento específico, essa expertise, nem todos nós temos, né? Então, o que a gente faz? A gente se auxilia de colegas que tenham esse conhecimento, uns mais, outros menos, mas eu não tenho visto oportunidade hoje em dia para abrir mão da presença do Instituto Geral de Perícias, que tem condições de nos auxiliar com técnicos altamente especializados, né, que não vão deixar escapar nenhum elemento de informação importante que esteja ali latente, em que um olhar comum, como o meu, por exemplo, poderia não perceber. Né? É uma prova hoje em dia cada vez mais técnica mesmo, né? E com mais recursos, tanto no nível virtual quanto no físico. Eu ia te perguntar, Rafael, você tem um livro a respeito de DNA na investigação criminal, né? Sim. E muitas vezes esses casos, por exemplo, eu acredito que seja esse caso também, eles começam a nível virtual, mas vão para o mundo fático e há casos de abuso sexual também. E aí, qual é o papel da prova do DNA para a solução desses casos, assim? O DNA é muito importante, porque onde o agressor deixa algum vestígio, e vestígio que eu digo é matéria biológica, né?
Isso é passível. Não necessariamente precisa ser sêmen ou saliva. Não, Hoje em dia, não. As fontes de DNA são muitas, né? Por exemplo, num óculos, você tem aqui nessa parte aqui, desde suor, alguma pele que foi desprendida do organismo, né? Sangue, também sêmen, saliva, uma unha, né? Então, assim, e basta uma célula é suficiente para você tipar o perfil genético daquela pessoa. Então, assim, quando se descobriu que o DNA poderia ajudar para investigação criminal e para prova criminal, se abriu um leque muito grande para os peritos criminais, porque coisas que passavam despercebidas numa cena de crime hoje fazem toda a diferença. Então, daqui um pouco, o que se buscava numa cena de crime? Fazer o levantamento fotográfico, a apreensão de estojos, projetis, coleta de impressões digitais e meio que ficava por isso, né? Hoje não, hoje a gente pode buscar amostras biológicas, né? E ali uma célula é o suficiente hoje pela tecnologia que se tem, né? Então sim, abriu um leque muito importante. E a prova de DNA é muito difícil você refutar. Resta à defesa atacar a questão da cadeia de custódia, né? Que é aquilo que a gente conversava. Mas Sim. tirando a questão da cadeia de custódia, é muito difícil você refutar, porque a tipagem genética ela dá praticamente uma certeza de que aquela amostra biológica pertence ao indivíduo de referência que está sendo investigado, né? Outro detalhe importante, voltando um pouquinho para os crimes cibernéticos, acho que um fato digno de lembrança, agora faz 3 semanas, mais ou menos, a Polícia Civil se reestruturou e criou órgãos e departamentos, né? E foi criado um departamento aqui na Polícia Civil Gaúcha, que é o Departamento de Crimes Cibernéticos. Então, antes, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tinha apenas uma delegacia que atuava em todo o estado, né? E, obviamente, sobrecarregada, não dava conta, né? Então, agora não, agora a polícia criou uma estrutura, tem o departamento, né? Obviamente, estão realocando servidores e vão... foi criada a estrutura no papel, né? Agora será, acredito, montada a estrutura física com um efetivo, né? Mas isso é muito importante porque, como o Valeriano disse, nem todos os colegas, e eu também muitas vezes tenho minhas limitações, né? Tenho know-how de investigação, daqui um pouco de identificar um IP ou seguir o rastro, né? Então, lá na delegacia especializada, a gente tem esse apoio, né? E os crimes cibernéticos, eles são, a pessoa consegue ficar mais no anonimato, dificulta a investigação, então é a qualidade da investigação. E outro fator também que atrapalha é a quantidade, né, Valeriano, de relatos, de ocorrências. A quantidade a criminalidade passou para dentro do mundo digital. Migrou assim. Mas deixa eu só fazer uma pergunta, ainda voltando a essa questão do DNA, 2 perguntas ainda vinculadas a isso. Sim. Primeiro, até para atualizar meu conhecimento, como é que está o banco de perfil genético? Essa é a primeira. A segunda, pergunta para os 2 delegados. Como é que está esta questão hoje digamos assim, do local do crime, da preservação, né? Porque nós temos várias, não só a Polícia Civil, mas nós temos a Brigada também. Muitas vezes isso às vezes prejudica bastante essa questão, porque a Brigada nem sempre tem essa cautela, porque como a Polícia Judiciária é a Polícia Civil, embora a Brigada venha cada vez mais também se aprimorando nessas questões digamos assim, de abordagens, enfim, do cenário do crime. Mas eu perguntaria, como é que está hoje, até vou usar essa expressão assim, a mentalidade, a cultura, eu acho que melhor. Assim, até porque o papel das 2 polícias é diferente, né? Porque a Polícia Civil tem um papel mais judiciário e a Brigada tem um papel mais de segurança. O problema é que tem muitos aspectos que está havendo assim, uma certa cruzamento, né? Que eu sei que é um problema para a Polícia Civil na parte da investigação, porque eu vou dizer, na parte especialmente do tráfico de drogas, né? Porque é a parte que eu atuo, né? No tribunal, então a gente vê muita atuação da Brigada, que é a questão de
enfim, abordagens, ingresso em residências e tal, e muitas vezes tem esse aspecto todo de preservação do local do crime. E isso, como é que tem se desenvolvido essa cultura? Sobre a questão do banco de perfis genéticos, quando em 2012 entrou em vigor em novembro de 2012 a lei 12654, que instituiu o banco de perfis genéticos. No início, logo que a lei entrou em vigor, se tinha apenas 900 perfis de referência, porque o banco ele tem os perfis, as amostras questionadas, que são aquelas coletadas na cena do crime, e os perfis de referência, que são os indivíduos. Que a gente precisa ter um banco bem alimentado de indivíduos, sob pena de tu não ter com quem comparar a amostra, né? Então se tinha apenas 919, em torno de 900 e poucos indivíduos. Isso que ano, mais ou menos? 2012. 2012. Isso perdurou até 2019. Foi quando o governo Bolsonaro, nomeou o ex-juiz, o ministro Moro. E o Moro era um entusiasta do banco de perfis. E ele disse, uma das primeiras atitudes dele foi fazer o projeto da lei, que foi chamado a lei pacote anticrime, né? E ele também tinha essa política de encher o banco de perfis de referência. E aí ele queria, até o fim daquele ano, colocar pelo menos 60 mil perfis. E até setembro, outubro, quando ele pediu a exoneração do cargo, eles realmente conseguiram botar em torno de 50 mil perfis, em torno de 35, 40 mil indivíduos e outros de amostras de crime. Mas o que aconteceu? A partir dali a coisa meio que desencantou. Sim. E os peritos começaram a ir nas casas prisionais e fazer a tipagem, porque aquela pessoa que está condenada por condenação definitiva por aqueles crimes não precisa nem de ordem judicial. A lei diz que a pessoa é obrigada a fornecer amostra. E hoje eu poderia dizer que o banco está muito bem. O que teria mais ou menos? Mais de 100 mil perfis, de referência. E do Estado? Aí teria que ver, mais ou menos, esses dados a gente encontra no Ministério da Justiça. Sim, mas o Rio Grande do Sul é um dos estados que é considerado assim, vanguarda, não só na história do DNA no Brasil, mas também na coleta de perfis. Estamos muito bem aqui. E por estimativas do Ministério da Justiça, a gente tem em torno de mais de 800 mil presos entre cumprindo pena e prisão preventiva, lato sensu, né? Pelas estimativas, é para ter 100, 110 mil indivíduos de referência. E nós temos esse número hoje. Então, nós temos um banco. Isso já começou a surtir muito efeito. Por exemplo, em 19, teve um caso para mim que foi muito chocante, né? Em 2007, 2008, uma menina de 9 anos foi estuprada, morta e picotada lá em Curitiba, Paraná. O agressor, ele botou as partes dela toda picotada numa sacola e deixou embaixo de uma cadeira da rodoviária. E o caso esfriou porque ele pegou pontos cegos das câmeras que tinham na rodoviária. O caso esfriou, passou 8, 9 anos, não se tinha nem suspeita, né? E aí, quando em 2019 se começou a colocar os perfis, um indivíduo que cumpria pena no Tremembé, em São Paulo, se eu não me engano, o perfil dele deu match, deu coincidência com as amostras encontradas da menina. Computador? Sim, é uma base informatizada, porque o perfil genético é uma sequência de números e letras que vai para a base, né? São em torno de o CODES americano usa 13 locais do DNA, mas no Brasil foi ampliado para 18. Então são 18 pontos do DNA. Então, por exemplo, lá no LOCE, no local tal, a pessoa é 1415, né? Então é uma sequência de números e letras, dá em torno de 2, 3 linhas, sequência de números e letras. Esse é o perfil genético, é o resultado da tipagem, né? Isso fica armazenado no computador, e aí quando se insere uma amostra questionada e ela dá match com um perfil existente, o computador avisa. Ou quando tu insere um indivíduo de referência e ele dá match com uma amostra questionada já existente, também o computador acusa, né? Então eu diria que o banco está bem agora. Sim. Está muito bem. Né?
E com relação só à questão do local aí, a experiência, né, do delegado Valeriano e do delegado Saltier, qual tem sido essa questão? Porque eu tô colocando isso porque aquilo também nós conversávamos antes. Hoje tem sido os processos criminais, a primeira preliminar normalmente que se observa em quase todas as questões é a cadeia de custódia. Isso cada vez mais está tomando relevância e, evidentemente, que a coisa acaba tomando uma cobrança, digamos assim, né, de atuações de todos nós maior. Então, como é que tem sido esta questão cultural, assim, de que até então não era muito até uns anos atrás, como eu já comentava com o delegado Valeriano, né, eu estou na magistratura há 37 anos. Né? Quando eu comecei era muito diferente, não havia nenhuma dessas coisas, nenhuma preocupação com isso, né? Embora nós sempre tenhamos percebido através aí de filmes, as preocupações da polícia norte-americana, a polícia alemã, francesa, com esta questão assim de preservação da prova indiciária, né? Eu acho que a gente já conversou a respeito da cadeia de custódia, né? Da prova. Conversamos, então, mas a minha curiosidade é saber como é que fica essa questão hoje. Hoje, como o senhor bem colocou, doutor Conrado, uma questão cultural, sim, é verdade, ela não se muda da noite para o dia, né? Então é um processo longo de qualificação das instituições, sim, tanto a Polícia Civil quanto a Brigada Militar. Já houve casos, eu já participei de casos em que o local foi contaminado. Sim. Pela Brigada Militar, que é a primeira a chegar no local de crime. Sim, por exemplo, primeira, né? vamos supor aqui um caso de latrocínio, de um roubo que deu errado, a vítima está morta dentro do veículo que foi mexido pelo assaltante, e a Brigada Militar, que foi a primeira a chegar ao local, contaminou a cena do crime, procurando documentos da vítima para identificar a vítima. Sim, por sim. exemplo, quando a Polícia Civil aciona o Instituto Geral de Perícias para um local de crime, qual é a primeira pergunta que eles fazem? O local está isolado? Sim. Em regra, sim. E nós respondemos sempre que sim, né? Mas já encontramos impressão digital em um local supostamente um veículo que tinha sido roubado e abandonado logo depois de uma outra prática delitosa bem grave. A impressão digital que foi coletada e identificada dentro do veículo foi de um policial militar. Sim, entendi. E não do criminoso. Então, caminha junto, doutor. Sim. Cada instituição se aprimora. Eu não excluiria, não somente na questão das polícias, mas do próprio Ministério Público e do próprio Poder Judiciário. Isso é uma cultura que abrange todos nós, né? Porque à medida que também se vai aceitando sem essa questão, é que eu acho complicado isso. Nós temos hoje praticamente 3 entidades que estão atuando como isso foi referendado agora recentemente pelos tribunais superiores, que é a Guarda Municipal, a Brigada e a Polícia Civil. Mas a Polícia sempre foi a Polícia Judiciária e a Polícia Federal, né? Então isso traz dificuldades também de preservação, de cultura, porque não é fácil. Acho que mesmo. Começou essa cultura, se eu não me engano, quando o Eichenberg foi secretário da Justiça e Segurança, que ele criou um protocolo de isolamento, porque antes nem tinha protocolo de isolamento, né? Antigamente... Acho que foi mesmo. Eu me lembro disso, e isso faz um tempo, né? Faz um tempinho. Mas é que não tinha protocolo nenhum, aí depois ele começou a instituir. E claro que isso um pouco esfriou o debate a respeito disso aí, porque eu me lembro que na época teve um debate muito forte a respeito dessa questão. Até porque uma coisa que eu ia perguntar para vocês, aproveitando esse gancho, né? Muito do público que nos assiste é formado por estudante de direito aqui, né? E muitos querem ser policiais, por exemplo. Tem vários ex-alunos que são policiais hoje em dia e alguns querem ser policiais. Mas conversando com vocês aqui, me parece que hoje em dia, se eu fosse falar para um aluno meu, eu diria, estuda direito criminal para ser policial, né? Mas me parece que hoje em dia a polícia tem um trabalho científico, assim, a parte científica da polícia pesa tanto quanto a parte jurídica na formação de vocês, né? É uma atividade policial, é necessário você ter uma série de outros conhecimentos que não se limita apenas ao direito, né? Mas me parece que
é muito científico. Vocês teriam alguma dica? Multidisciplinar, né? É multidisciplinar em termos de ciência, inclusive, né? Porque são coisas que você não vai ter acesso na faculdade de Direito. Mas daqui a pouco a questão cibernética, ou daqui a pouco a questão do DNA. Não, e a questão até que tu tens te envolvido bastante, assim, a própria inteligência artificial hoje que está entrando na parte da investigação, nós começamos a usar isso ainda com bastante parcimônia dentro do Poder Judiciário, mas nós já estamos utilizando aos poucos, né? Evidentemente com um controle absoluto nosso sobre o que aquilo ali tem que ser um auxiliar, né? Aquilo ali não vai julgar ninguém, mas vai ajudar a facilitar as buscas, aquelas coisas mais padronizadas, né? Aspecto também organizacional, então isso... Mas então O que vocês poderiam dar de conselho, né, para alguém que está começando ou está pensando em seguir a carreira de policial civil? Sim, tem toda a razão. O nosso trabalho é muito multidisciplinar e a gente tem que ter conhecimento, inclusive, de submundo, né, de como eles pensam, né? Ter, entre aspas, uma malandragem para ver o que está escondido, né? Porque o bom policial, ele desconfia, ele vê o que está por trás, né? E sim, eu lembro na época que eu fiz faculdade, já se vão aí quase 30 anos, né? Aí revela a idade, né? Agora eu me revelei, né? Entrou com 15 anos na faculdade. Entrou com uns 10 anos na faculdade. Naquela época, os acadêmicos de direito queriam ser juízes. Sim. Todo mundo queria ser juiz. Se desse tudo errado, então eles queriam ser promotores. E alguns que eram já filhos de advogados, daí seguiam, né, a carreira do pai. Carreira do pai. Era assim, né? E hoje em dia mudou radicalmente a quantidade de alunos de direito que manifestam interesse de serem policiais, policial militar, policial civil, policial rodoviário, ou delegado de polícia, ou policial federal, é enorme. Né? Então essas carreiras se tornaram atrativas. Né? Então o conselho que a gente dá, sim, façam a formação em direito, né? Mas depois tem que buscar outros conhecimentos, porque é bem multidisciplinar, né? Isso passa, eu acho que desde o processo seletivo, o concurso público, né? Como a gente falou, a carreira nos últimos anos passou a ser mais atrativa em função da remuneração, de um reconhecimento que ainda falta, é verdade, mas de um reconhecimento que não tinha antes, né? E o grau de exigência do concurso público é altíssimo. E essa seleção atrai muitas pessoas, não só do Rio Grande do Sul, mas de fora do estado. Quando tem concurso para delegado de polícia, e aí vai a dica, para quem quer, está abrindo concurso, está autorizado já, né? Vem pessoas do Brasil inteiro. Sim. E esse conhecimento extra, além do concurso, a gente adquire estudando e apanhando na prática também, né? Sentindo a necessidade de um conhecimento específico em alguma determinada área, de acordo com aquilo que tu vais trabalhar. Mas hoje é interessante isso, né, a respeito dessa questão dos concursos, porque os candidatos hoje, eles vão para o Brasil inteiro. Eu estava comentando esses dias com um amigo que hoje, antigamente, os concursos eram todos feitos pelo próprio tribunal nosso aqui. Ministério Público pelo Ministério Público. Hoje o Brasil tem empresas especializadas em concurso público, então os candidatos vão para o Brasil inteiro. Isso tem um lado positivo também, né, porque a nação acaba se unindo mais. Hoje, aqui na magistratura, eu não tenho hoje aqui um dado presente, mas me recordo, assim, bastante empírico esse dado, mas nós temos aí mais de 60% de colegas hoje de fora do Rio Grande do Sul, né, que são pessoas do Brasil inteiro que estão aqui. Antigamente era difícil, a gente identificava pelo sotaque, né? A gente dizia, poxa, todo mundo era gaúcho, hoje não, hoje você percebe o sotaque carioca, lá do Nordeste, do centro do país, é bem interessante. E antigamente... É muito rico nessa experiência humana. Eu lembro que havia até uma resistência dos estados a isso. Eu lembro que o pessoal comentava, vou fazer um concurso em Santa Catarina, tinha a parte de conhecimentos gerais que eles pediam história do estado de Santa Catarina. E o objetivo disso era barrar o pessoal de fora. Meu irmão eu me lembro dessa UFSC, vestibular,
E eram questões específicas, assim, do estado de Santa Catarina mesmo. É que tinha uma prática também, foi por isso que eles implantaram, porque o pessoal daqui fazia concurso lá e assim que passava aqui ia embora. Então tinha um êxodo muito grande lá, depois que um concurso é uma coisa sempre muito onerosa, né? Mas hoje, ó, depois que passaram os anos, o pessoal não queria mais voltar, né? Eles querem ir para lá mesmo. Sim. Então ficou muito bom. Santa Catarina é um estado muito procurado, o Paraná também, enfim, todo o Brasil está sendo. Eu acho que se aceita mais isso de que os concurseiros estão migrando e indo e ficando, né? É uma coisa mais aceita, né? Eu acho que sim, né? O Brasil está mais se unificando mais, né? Que antes era muito separado. Eu acho que nesse aspecto aí as coisas acabaram E mais voltando homogêneas. à questão da investigação criminal, então é necessária essa formação complementar. E tem o IGP que você falou, que pode subsidiar assim, com dados profundos, mas vocês também têm que ter uma capacidade de trabalhar com esses dados. Eu me lembro quando eu fazia advocacia em direito de família, que eu trabalhava com DNA, você precisa entender aquele laudo do DNA. Na época que eu fazia, eu cheguei a pegar alguns laudos, inclusive, que eles eram falhos, porque na época o DNA tinha pouco desenvolvimento, tinha que coletar bastante material, e você pegava, eu tive um caso lá, que o laudo dizia assim, ó, tomando a probabilidade dele ser pai, 30% de chance dele ser pai. Levando em consideração a probabilidade dele não ser pai, 70% de não ser pai. Então o laudo concluiu excluindo a paternidade. Contudo, na época o DNA era pouco desenvolvido, e era muito pouco desenvolvido. Depois de um tempo, inclusive há jurisprudência nesse sentido, né, quando o DNA foi aprimorado, a pessoa que tinha tido a sua paternidade negada ingressou com uma nova ação, e aí já há jurisprudência no sentido de relativizar a coisa julgada em relação à questão da prova técnica. Da prova técnica nessa situação da investigação de paternidade. Sim. E fizeram um teste de DNA de novo e deu 99,99% de positivo. Então, tipo assim, eu como advogado tive saber interpretar os dois laudos para poder argumentar e poder... Então, o IGP pode subsidiar com vocês, mas o delegado ele tem que saber trabalhar com essas informações, e eu vejo tanto a nível de DNA, mas também a nível de informações eletrônicas, né? Você tem que saber o que está acontecendo, né? O mínimo que o delegado tem que saber, isso é o mínimo exigido, é saber quais perícias ele pode pedir e quais as que o IGP oferece, Entendo, né? sim. E saber quesitar. É o mínimo. Isso é muito importante. Saber quesitar é fundamental. Exige já o conhecimento da prova. Porque eu, como advogado, eu precisava fazer isso, fazer perícia. Tu já tem que saber alguma coisa, sobre aquela matéria para poder formular as perguntas apropriadas. Nós tivemos até um caso interessante aqui, até vale mencionar que eu trabalhei num processo que o delegado Saltier trabalhou. Evidentemente nós não conversamos, né? Mas depois é que eu vi que era ele que era o delegado do caso, né? E ali teve uma perícia muito interessante do IGP e me chamou, eu estudei, era um laudo longo e bastante complexo, que envolviam vários homicídios, né? De facções e tal, e eu fui exatamente, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a quesitação, que foi uma ótima quesitação para fazer como é que era a questão da arma, que armas eram, que tipo de calibre, se tinha marcas, se havia possibilidade de identificação dos projetis, eu sou do antigo, eu chamo de cartucho ainda, né? Os estojos, né? Os cartuchos. Né? Já entregou a idade, cartucho. As balas. Né? O pente, né? Do tempo dos cartuchos das cartucheiras. Ainda desse tempo. Do tempo que a guaiaca tinha uma cartucheira e ainda o colégio com a cartucheira e o coldre. E então, realmente, assim, essa questão e aí vai realmente o trabalho muito bem feito da Polícia Civil e do IGP também, né? O trabalho muito bom do IGP. O IGP realmente tem um trabalho extraordinário. O IGP tinha, anos atrás, um manual de rotinas e esgotou a edição. Eles não publicaram, pelo menos até um tempo atrás, a gente só tinha o manual de rotinas do DML de Porto Alegre. Esses manuais de rotinas
especificam todas as perícias, né? Aí eu depois acabei descobrindo que no Ministério de Justiça e Segurança Federal, lá no site, você encontra os manuais de rotina de perícia. Sim. E ali você tem quais as perícias, né, o IGP oferece. Sim. Né? Tem que saber conduzir, né, para aquela área. Deixa eu complementar a tua pergunta, que dá para falar mais uma hora especificamente sobre essa pergunta, o conhecimento que o delegado tem que ter na sua atuação, né? Deixando de lado um pouco o IGP, que tem toda a importância como nosso auxiliar, eu tive a oportunidade de trabalhar na região da fronteira, em Alegrete. E o crime rural, Alegrete, Uruguaiana, Manuel Viana, aquela região lá, da fronteira oeste. E o crime rural é muito intenso lá, é o nosso prato principal. E quando eu fui trabalhar lá, como eu brincava, eu era um guri de apartamento. Eu não sabia a diferença de um boi para uma vaca, grosseiramente falando. Sim. E ir lá para investigar crimes de abigeato, que é um crime muito, muito relevante na região, enfim, eu tive que estudar e aprender sobre gado. Raça, cor, idade, cores de pelo, resultado das cruzes entre as raças, marcas, sinais e aí por diante. E é onde não consegue aprender. E claro, aquele conhecimento de quem trabalha lá na ponta, Sim. aquele peão da estância lá e policiais com experiência no ramo também, eu me auxiliava muito, sabe de quem eu tinha? Da inspetoria veterinária. Eu chegava lá e pedia, que sinal é esse? Que marca é essa? Sim, ali os de qual veterinários fazenda? e tal, né? Sim, ele me explicava, não, olha aqui, doutor, me dando uma aula, sim. né? Essa marca, ela foi refeita em cima de outra. E aí presta atenção na cicatrização, na idade da marca. Então é multidisciplinar. Até, enfim, para investigar eventual crime, que é muito difícil, né? Erro médico. A gente tem que conversar com o médico para saber como é que funciona. Então, até de engenharia, de DNA, microbiologia e assim por diante. É muito amplo. É muito amplo. Depende do que? Do caso que tu está investigando. Sim. E quando tu não sabe, tu tem que procurar, estudar, se informar, conversar com o quem delegado sabe. tem que ter um grande conhecimento geral, né, de várias áreas, né? É a mesma coisa do juiz também, eu acho que tu até pode ser o objeto à prova. No caso deles, eles ainda têm que quesitar, mas eles têm que saber, que nem o Drayton falou para nós aqui, né? Às vezes a pergunta é mais importante que a resposta. Só que para te fazer a pergunta, tu tem que ter um conhecimento prévio para poder formular a eu pergunta me lembro de uma apropriada. situação bem específica em relação a essa questão. Eu era juiz em Novo Hamburgo e aí eu tinha um processo que era sobre marcas e patentes. E eu nunca tinha passado aquilo pela minha mão, né? Eu fui para a biblioteca do tribunal, na época não tinha internet ainda, para ver como o negócio é antigo, né? E peguei tudo que eu conseguia amealhar ali de literatura, li aquele negócio, mas não conseguia entender, às vezes eram os conceitos básicos, às vezes que tu não lidava nunca com isso. Qual foi a minha solução? Eu peguei o telefone, liguei para São Paulo e falei com o pessoal das marcas e do Instituto de INPI. E aí conversei com a funcionária disse, olha, eu vou abrir o meu coração aqui para ti. Eu não sei, eu estou lendo aqui, eu estou com um processo, eu sou juiz aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, estou com um processo assim, e tem uns conceitos que eu não acho em lugar nenhum. E aí... mas então, doutor, o que o senhor quer? Não, aí assim, o que marca assim, mas não sei o que é. E aí ele foi me dando, não, isso é assim, isso é assim. E eu fiz ali a mão, ali na hora, e aí eu entendi a literatura. Então, às vezes, a gente tem que sair fora da caixa, né? Para pesquisar, para tu entender como é que funciona o mundo, né? Às vezes não basta só o teu conhecimento. Na faculdade, certamente, isso não vai nunca ouvir falar em marcas e patentes, e algumas questões como essa, por exemplo, trabalhar, isso ninguém vai ensinar no curso de Direito, como é que, se a marca é de A ou B, ou né, vem por cima... Gado, né? Não, é a experiência da vida. Deixa eu contar uma bem rapidinha, que é até engraçado. Chegou um cidadão na delegacia registrar um crime de abigeato, um animal. Tudo bem, o policial fez, a vítima veio conversar comigo e me descreveu o animal. E eu não tinha entendido muita coisa. Para mim era um bovino com guampa, né? E ele dizia,
o pelo, doutor, é ocre. Eu disse, pá, mas o que é isso, ocre? Sim. Não, é ruivo, vermelho. Aí saímos atrás lá da indicação que ele tinha dado, e o abigeato tem que ser, a investigação tem que ser muito rápida, é um Sim. crime difícil de investigar, especialmente quando é 1 ou 2 em pequena quantidade. A gente deu atenção para o caso, e eu cheguei na casa do suspeito lá, e ele estava sujo de sangue, com uma faca na mão, e um pedaço de couro ao lado. Não tinha DNA, Sim. hoje tem, né? Não tinha DNA. E que cor que era o pelo? Ocre. Eu disse, pá, tá solucionado o caso, né? O sujeito foi preso em flagrante e tal. Mas, enfim, aquele conhecimento que a gente não aprende nem na faculdade, nem na academia nem nos de livros, polícia, às vezes, né? só no dia a dia mesmo. E dando seguimento, então, na investigação criminal, tem essa fase, a fase da prova e a prova técnica, ela serve tanto para subsidiar o inquérito, a instauração do inquérito, e vocês já fazem uma prévia investigação para encaminhar para o Ministério Público, né? E como é que isso se desenvolve, essa passagem, né, da investigação para a denúncia depois, para o oferecimento dessa informação para o Ministério Público? Eu vou aproveitar, só fazer um gancho na tua pergunta, que sempre também... vocês têm essa ideia de que o inquérito ainda, ou sempre foi, ou não é, muito burocrático? O inquérito em si, a peça? Eu o que acho... se poderia fazer? Ou é bem como está bem, ou deveria sofrer modificações? O próprio Código de Processo Penal em relação ao inquérito. Eu entendo que a burocracia muitas vezes pode parecer um entrave, mas eu acho que ela qualifica e legitima a investigação em alguns casos. Eu sou muito objetivo nos inquéritos policiais, doutor. Sim. Autoria, materialidade suficiente para uma cautelar, uma prisão preventiva. Por que não remeter imediatamente esse inquérito relatado com indiciamento, se tu tem condições de pedir uma preventiva? Claro, sem querer, e eu sou, né, muito imediatista, mas às vezes tenho que botar o pé no freio e trabalhar em harmonia com a própria equipe que me alerta, delegado, aqui temos que esperar, vamos pedir outra produção, outra diligência e assim por diante. Mas aquilo que pode nos parecer um entrave, como o senhor colocou, uma burocracia, eu prefiro ver como uma qualidade na produção uma legitimação. Daquele ato. Uma legitimação. Ótimo, Muitas vezes eu acho que é melhor encarar assim e fazer bem feito, sem, como dizem aí fora, a professora Uri fala muito nisso, né? Sem descumprir as regras do jogo, né? Mas para obter algum elemento informativo importante, não ultrapassar algumas barreiras burocráticas que são necessárias. Não sei se o Saltier concorda. Sobre desburocratizar o inquérito, pergunta do Conrado, né? E falando sobre esse liame com o Ministério Público, o inquérito ele é eminentemente escrito, né? Não vige, que nem na fase judicial, predomina a oralidade, né? A palavra falada. Na fase policial, predomina a palavra escrita. Tudo tem que ser reduzido a termo, né? Acho que poderíamos, talvez, uma mudança positiva, por exemplo, filmar interrogatório, isso eu ia perguntar, né? Vídeos. Fazer esse tipo de prova é muito bom, porque daí inúmeras vezes o interrogado chega na fase judicial e diz que porque foi pressionado e tal. E aí, se você tem a filmagem do interrogatório, fica evidente se ele estava ou não pressionado. Esvazia muito essa argumentação. Né? Mas eu acho que um ponto importante, que isso até uma coisa que o Conrado me alertou, que a tendência da investigação, o futuro, é a prova pericial, porque muitas vezes a gente acaba fazendo a nossa prova depoimento e reconhecimento, direto ou por fotografia. E isso fica uma prova muito rasa. Né? E, aliás, o reconhecimento direto, ou indireto, mas o indireto pior ainda, né? O reconhecimento, ele é o vilão das condenações injustas, né? Porque ele é falho. Todos os casos que apareceram na televisão, que foram noticiados,
a pessoa acabou sendo presa por um reconhecimento indireto, através de falso positivo. Exato, e aí a própria vítima está abalada isso é muito no complicado. momento. Esse é o grande tem calcanhar de estatísticas, Aquiles, né? E Isso. Tem aquele projeto americano Innocence Project, né? Sim, que são condenações conheço. injustas. Por estatísticas deles, 75% das condenações injustas vêm do reconhecimento, né? E a polícia muitas vezes acaba ficando no depoimento, no reconhecimento direto, né? Então eu acho que o segredo da qualificação das investigações é a prova pericial, né? A gente poder se valer do GP, né? Acho que nós conversamos isso, inclusive, na palestra que tu desse lá na Júris, né? E isso foi falado Foi também. falar também a questão do reconhecimento e Innocence Project, lembra? Isso, exatamente. Exatamente. Que agora tem no Brasil, tem a versão brasileira. Tem a versão brasileira. Né? Então eu vejo assim que qualificar essa prova, né? Muitas vezes o GP demora. Ao que eu sei, as perícias que mais demoram é perícias em armas de fogo, a balística, Sim. e as de informática, celulares e computadores. Isso é mais complicado. Porque a demanda é muito grande. Muito grande, né? E são perícias complexas, né? Sim. Por exemplo, as perícias de balística. Antigamente os homicídios eram um 38, né? Um trabuco, né? Um oitão ou uma outra arma ali, era isso. Hoje em dia as execuções têm 9mm, fuzil, calibre 12, 80 disparos, né? Escuta, eu ia fazer só para complementar ainda qual é a experiência de vocês e se tem alguma coisa hoje, o que está no top, assim, porque nós temos o Celebrite, né? O Celebrite é um programa muito bom, né? E vocês, como é que está isso? Esse programa não é nacional, né? Ele Israelense. é israelense. Tem algum outro programa que esteja sendo aplicado, que esteja no horizonte de trabalho? Existem outros mais baratos, Sim. inclusive, que não necessitam a mesma atualização do Celebrite, que é caríssimo. A última notícia que eu tinha era em torno de 300 mil reais. 300 mil, que eu ouvi falar também. Existem outros mais baratos, mas que não têm a mesma efetividade. Ah, entendi. Então aí vai do custo-benefício da necessidade. Só eu, como não sou leigo, o que é o Celebrite? É uma ferramenta que extrai dados do telefone celular a partir da quebra de senha e a extração de todos os dados daquele telefone até a quarta camada, ou seja, desde a primeira vez que ele foi ligado, pode buscar todas aquelas informações. Então é uma ferramenta muito poderosa que a polícia tem. E ele pega dados apagados, né? Fotos, vídeos, mensagens de WhatsApp, Messenger, Direct, Instagram, Telegram, tudo. Busca tudo, inclusive que foi apagado. Né? E o criminoso já sabe disso, por isso que a gente pode falar assim abertamente. Sim. Por exemplo, quando a polícia chega, uma das primeiras coisas que o criminoso faz é quebrar o telefone. A gente não está ensinando, eles fazem isso já hoje. Daquele réu, né? E a primeira coisa que ele fez quando foi preso, ele foi, quebrou na mesa o celular. Eles fazem isso. Porque ali tem muita prova contra eles, né? E eles sabem disso. Então, senhores, nós vamos já adiantado, acho que a 1 hora de bate-papo. Eu queria saber se o Rafael e o Valeriano têm alguma última palavra para deixar para o pessoal que nos assiste. Pode ser para essa câmera que está bem na frente da gente. Rafael, o que você gostaria de deixar assim como último recado para o pessoal que nos assiste? Sim. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui de novo, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Discutindo temas que a gente gosta muito, né? Que são o nosso dia a dia, o nosso trabalho. E eu deixaria uma mensagem então para o pessoal que está fazendo faculdade, né? Que está estudando direito, que está se preparando para um concurso, né? Que estudem bastante e que depois, quando já estiverem na área, que procurem se aprofundar nesses conteúdos assim da prova pericial, da polícia científica, como se chamava antigamente, né? Que são conteúdos que vão ser muito úteis depois na vida profissional. Sim, ficou claro, acho, da nossa conversa, como não era antes, claro para mim que a ciência hoje em dia está no trabalho policial, tanto ou mais até mesmo que o direito mesmo, que às vezes o trabalho do enquadramento não é
tão difícil quanto esse trabalho. A prova, né? Exato. Às vezes a gente se frustra por saber que aquela pessoa é o autor e às vezes tu só não basta tu saber, tu tem que provar, né? Esse é o Sim. X da questão, né? A prova. Sim. Valeriano, tu teria uma última palavra para deixar para o pessoal? Tenho. Nós falamos rapidamente sobre o crime de pedofilia, né? Eu tenho a dizer, a repetir a frase de uma autora argentina, me refoge o nome agora, que ela diz que a criança é um banquete em qualquer lugar do mundo. Então, em regra, as crianças e os adolescentes não sabem se comportar em ambientes virtuais. Então, vale aqui o alerta para pais e responsáveis que orientem e que supervisionem a atuação dessas crianças e adolescentes em ambientes virtuais. Fica aqui o meu abraço, enorme alegria estar aqui participando dessa conversa de altíssimo nível. Conrado, uma última palavra para o pessoal? Bom, eu só tenho a agradecer novamente, então, de reencontrar o amigo, colega Leandro Corjoli, o Rafael Saltier, o delegado Valeriano. É um prazer também, eu conheci ele hoje. E realmente, assim, acho que a turma que está estudando para os concursos está vendo, assim, que ser policial é ter um conhecimento multidisciplinar, né? Não só técnico, mas também da vida. É uma belíssima carreira, então eu faço votos aí que a turma tenha aproveitado essa nossa conversa. Muito obrigado. Obrigado. Então, pessoal, vou encerrando mais esse episódio do podcast Diálogos em Direito e Filosofia, agradecendo pela brilhante participação dos nossos convidados. Tenho certeza que você gostou do bate-papo. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo para apoiar esse trabalho de difusão do direito e da filosofia. Um grande abraço do professor Leandro Cordioli.